Então, gente, boa tarde, né, a todas e a todos. Primeiramente, é um prazer recebê-los nessa tarde, para esse momento de formação, né, onde todos nós somos formados. E aqui hoje, a gente trouxe o ForBio, né, fala em nome do ForBio, o projeto de formação inicial e continuada, voltada para o ensino de ciências e biologia. Nós somos um projeto vinculado ao curso de ciências biológicas. Eu sou professora Viviane, professora do curso de ciências biológicas e também professora do curso de ciências E10 da Unilab, curso de especialização. E esse projeto está vinculado está cadastrado, né, na Prograde, cadastrado e aprovado no último edital PBAC da Prograde. O projeto ForBio, a gente tem várias atividades, né? A gente tem um curso EAD, onde a gente tem um curso no Moodle, né? Do Instituto de Educação à Distância da Unilab. Além do curso EAD, a gente promove também outras ações. A gente faz divulgação pelo nosso Instagram, que é o forbio.unilab. A gente tem as aulas públicas, a gente faz parcerias com as escolas, né? Um professor, uma professora pode nos convidar para atuar em sala, né? Junto com a escola, num projeto ou numa aula, certo? Em algum projeto da escola. E a gente tem esses momentos de formação, de aula pública, né? Com momentos de momentos de formação prática, como de reflexões mais teóricas, né? E hoje a gente está trazendo a presença, né? O nosso palestrante é o Giordano Bruno Martins. O Giordano, ele é estudante graduando do curso de Ciências Biológicas, mas também já atua como professor, né? No Colégio Pentágono. E o que eu fico mais feliz é justamente porque a gente não traz apenas professores já formados, com longos anos de experiência, né? O que eu acho incrível da formação de professores é isso, é que todo conhecimento é importante, todo saber, toda prática, ela deve ser compartilhada, né? A formação de professores, ela não existe uma hierarquia em que o que sabe mais, apenas o que sabe mais, transmite o que sabe, né? Mas todo conhecimento, ele vai enriquecendo a nossa formação. E aí o Giordano, a gente conversou sobre esse assunto numa aula, né, que o Giordano é meu aluno, e ele tem toda uma prática, né, todo um conhecimento da parte de tecnologias, e hoje vai trazer para a gente, então, esse momento de formação sobre recursos digitais para agregar na montagem de aulas online, certo? A gente tem alguns pontos, ele vai né, trazer, ele vai fazer uma oficina, uma mini oficina aqui com vocês, conosco, né, com a gente, e vai trazer alguns pontos importantes, como montagem de aulas no Canva e PowerPoint, gravação de aula com o OBS Studio, edições de vídeo, armazenamento no YouTube, programação de aulas no Classroom e criação de atividades avaliativas, e recursos para avaliar, para aliar ao Meet em aulas ao vivo, certo? Então, Giordano, primeiro, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade de estar conosco. E sejam todos bem-vindos que estão chegando, e eu passo a palavra. O Giordano está? Eu acho que a conexão dele parece que caiu, que agora eu não estou mais vendo a imagem dele. Parece que ele saiu, Oi. professor, deve ter acontecido. Acho que a conexão pode ter caído, mas ele deve estar retornando aí. Tá certo? Boa tarde, Besna.
para os que estão entrando agora, eu acabei de fazer uma apresentação do Forbio, não é? Apresentando esse momento de formação, foi quando o nosso palestrante teve um problema na conexão, mas já deve estar voltando, tá certo? Eu vou só aqui falar com ele, ver se... Pronto, ele voltou. Então, Jordano, eu estava apresentando a nosso momento. Pronto. Quando sua conexão caiu. Mas, então... Foi, eu estava aqui com um momento de estabilidade, que também tem um pessoal usando, mas eu já resolvi, cabiei aqui a situação já. Tá certo, mas faz parte. Viu? Então, eu estava agradecendo a sua participação, agradecendo a sua disponibilidade em trocar, né, esses conhecimentos, em transmitir seus conhecimentos para a gente, tá bom? Então, a palavra é sua. Que é isso, professor. Eu agradeço pelo convite. Agradeço demais. Essencialmente, dá para me ouvir? A senhora consegue ouvir, professora? Não. Dá para ouvir. Vou ter que ligar outro computador. Sim. Professora? Acho que ela não está na sala, ou ela caiu, Jordano, mas dá para ouvir. Agora foi minha conexão que caiu, gente. Mas estou voltando. Tá. Só esse caso, caso fique travando, eu peço para que vocês me comuniquem, só para eu ajustar aqui as coisas, tá? A câmera está desligada, mas é porque o meu dispositivo ele é um pouco lento, tá? Mas todos conseguem me ouvir bem, certo? Sim. Sim. Certo. Pronto. Pessoal, prazer imenso estar participando aqui com vocês, tá? Dessa pública. Agradecer à professora Viviane pelo convite, tá? Pelo convite que ela me fez. Meio que eu me disponibilizei a prestar um apoio à professora e ela veio com a ideia desta aula pública, que logo eu aceitei, né, porque o convite da professora Viviane ela é quase até impossível de usar, né? Ainda mais num momento como esse, que é importante para a gente, tá, enquanto alunos, né, de graduação e também como profissionais da educação. Certo? Então, eu fico feliz, tá, pelo convite e espero que eu consiga ensinar algo a vocês, passar alguma coisa a vocês, e se eu conseguir, será assim, uma recompensa tremenda enquanto a isso, né? Então, deixa eu me apresentar, eu me chamo Giordano Bruno, tá? Sou graduando do curso de Biologia da Unilab, sou remanescente lá da turma de 2015, né? A primeira turma de Biologia da Unilab.
Tá travando. Sua voz está travando, Jordano. Está falhando. Também estou ouvindo, mas está travando. Eu acho que nem é travando, eu acho que é falhando mesmo. Aí a voz volta e a voz... E nesta caminhada, Jordano, a gente não está te ouvindo, tá certo? Só para... Aguardar aqui um pouco, ele retornar, vou tentar falar aqui com ele. Peraí. Oi, Jordano. pronto, agora foi definitivo, resolvi. De novo, professora. Oi, pronto. Tô lhe ouvindo. Pronto, pessoal, me desculpe. A câmera, como eu falei, ela vem já, mas eu estava me apresentando, mas enfim. Novamente, meu nome é Giordano Bruno, curso Biologia, tá? Desde 2015, como eu havia falado, remanescente ainda da primeira turma da Biologia, tá? E neste tempo de curso aí que eu tenho, eu venho me alternando entre a profissão docente, tá? E também o curso, tá? Desde professor de informática, né, que eu já fui no município, tá? Dei cursos de informática, e também como professor de ciências, tá? Do Fundamental 1 e 2, tive experiências no município, na formação de professores. Eu somei, junto com a SME de Acarape, há uns anos atrás, na formação de professores, tá? De matemática e ciências, né? Uma colega ficava a parte da matemática e eu ficava com as ciências, com um grupo de professores, tá? Então, nessa minha caminhada, eu reuni algumas experiências, tá? E digo que foram todas felizes, né? Com experiências positivas, muito boas, tá? E hoje eu meio que me disponibilizei da professora Viviane para dar uma ajuda a ela, né? Nessa parte dos componentes tecnológicos. E ela me convidou a fazer esta aula
para a gente estar aqui, para me tentar passar um pouco para vocês sobre como é que a gente vai lidar com essa questão das tecnologias, tá? Como aqui hoje eu trabalho no Pentágono, tá? Escola particular que tem polos em Acarape e também aqui em Redenção. Eu sou lotado aqui no polo de Redenção, tá? Junto com o meu grupo de professores. E aqui, por ser uma escola particular e ainda assim ser pequena, a gente não tem assim uma quantidade exorbitante de alunos quanto na pública, né? Os nossos professores também, desde o ano passado, eles vêm enfrentando a mesma situação que todos os professores, digo que em todo mundo vem passando, né? Essa questão de se adaptar, assim, cair de paraquedas no mundo da tecnologia, né? Sem saber pelo menos o que seria um endereço de e-mail, né? Alguns deles, certo? Mas, desde o ano passado por esse ano, eu venho também somando junto com os professores, tá? Muitos deles têm habilidade, sim, nessas questões de tecnologias, né? Outros nem tanto, né? Já ouviram falar de ferramentas, mas não são assim não tem tanta habilidade quanto, né? Eu digo que quando eu comecei a fazer essas questões, eu meio que fui aprendendo com o passar do tempo, né, nessas tecnologias da aula, por videoconferência, montar as avaliações em formulários, mexer com o Drive, enfim. Também fui aprendendo a cada dia também essas questões, tá? E hoje eu sou o responsável por estar criando essas avaliações, né, as avaliações bimestrais da escola. Eu coloco todas nos formulários, né, dos dois polos. Aqui a gente funciona em conjunto, né? A mesma prova que é aplicada em Acarape também é aplicado no polo de Redenção, né, nas turmas. A gente trabalha nessa consonância. O mesmo conteúdo que é trabalhado aqui é lá, enfim. Tá? É tudo essa questão de sincronidade entre as duas escolas, tá? Então o ano passado estava o professor Fabrício com a gente, né? Ele se ausentou da escola, outros compromissos e outras oportunidades para ele. Então ele meio que ficava com a parte de Fundamental 1, né? Pegando do infantil até o quinto ano, né? Para colocar essas provas nos formulários, e eu pegava do Fundamental 2, que é sexto ao nono ano, tá? Para ter que estar colocando essas provas que, como eu falei, os nossos professores, nem todos têm essa habilidade de estar colocando as provas nos formulários, né? E tem também a questão também de você adaptar uma questão de verdadeiro ou falso, de múltipla escolha, enfim, e por eu ter um pouco de habilidade nesses quesitos, né, a direção, eu me disponibilizei a direção para fazer essas questões e que bom que até então está tudo nos trilhos, né? A gente está aí na iminência das avaliações bimestrais agora, nas próximas semanas, né? Então a gente está meio nessa batida de produção de prova, e todo mundo trabalhando realmente em conjunto, né? Tanto na questão das aulas, montar aula, gravar aula, dar aula por videoconferência para os alunos, né? Então está todo mundo assim nesse ritmo meio que acelerado, tá? Então, para iniciar aqui a nossa aula pública, eu planejei algumas coisas e eu não fiz assim uma apresentação tão mirabolante. A única coisa que eu planejei aqui eu montei uma apresentação foi isso, e é como eu faço nas minhas aulas com os meus alunos, essas aulas à distância, né? Eu tento passar mensagem e não dar outra coisa, né? Se eles conseguem interpretar da maneira deles ou compartilhar aqui com vocês, tá? Estou só abrindo aqui a apresentação, certo? Nova. Eu vou passar para vocês. Dispositivo. Pronto.
Vamos lá. Enquanto eu estiver apresentando, pessoal, se tiver alguma pergunta, tá? Eu peço que vocês liguem o microfone para perguntar, tá? Tá. Porque como eu não estou na conversa, né, eu não consigo ver o chat, tá? Tá bom, Giovana. Então, por gentileza, vocês podem ligar o... Jordano, só uma coisa. Quando você começar a apresentar, tenta só desligar a tua câmera um pouquinho para ver se a tua voz trava menos, porque continua falhando. Não é nem travando, fica falhando, né? Vai e volta, assim, cortando. Tá? Certo, professora. Tá ok. Qualquer Pode coisa deixar. eu falo aqui no áudio com você. Beleza. Deixa eu desligar aqui a câmera. Vocês conseguem ver a apresentação aí? Sim, tá ok. Sim. Pronto. Todo mundo está vendo aí em tela grande, certo? Não? Certo. De boa. Então vamos lá. Aqui foi a imagem que a professora passou, né? A apresentação da aula. Então, venham trazendo aqui essa pequena história que é a fábula do milho premiado. Tá? Essa história ela é de um fazendeiro bem sucedido, que ano após ano ele ganhava um troféu de melhor milho da feira de agricultura, lá da cidade dele. Todo ano ele entrava com o seu milho na feira e saía com a faixa azul, recobrindo o seu peito. E o seu milho era cada vez melhor. Numa dessas ocasiões, uma jornalista, né, ficou intrigada com a informação dada pelos entrevistados sobre como costumava cultivar o seu qualificado e valioso produto. O fazendeiro compartilhava a semente do seu milho gigante com todos os seus vizinhos. Né? E curioso, ele indagou, né? Como pode o senhor compartilhar suas melhores sementes com seus vizinhos quando eles também estão competindo? E o fazendeiro vem e responde: é simples, meu jovem. O vento ele apanha o pólen do milho maduro e o leva através do vento de campo em campo. Se meus vizinhos cultivarem um milho inferior, degradará também a qualidade do meu milho. Então, se eu quiser cultivar um milho bom, eu tenho que ajudar os meus vizinhos a cultivarem milho bom. Então, ele meio que distribuía boas sementes para que ele sempre tivesse um produto, né, de boa qualidade, certo? E como eu faço com os meus alunos, eu meio que deixo o microfone aberto para alguém comentar sobre. Tá? Então, podem ficar à vontade aí aos participantes. A professora. Eu já tinha escutado essa fábula uma vez e já fazia tempo. Eu gosto muito dela. Eu acho que ela representa muito o que eu tinha falado justamente no começo, né? Todo conhecimento ele é importante e a gente não pode reter esse conhecimento, né? Os nossos saberes. A gente precisa compartilhar e dividir mesmo o que a gente conhece, o que a gente tem de bom, o que a gente pode frutificar, né? Pode multiplicar de bom entre os nossos pares, enfim. Então, começar o momento com essa reflexão, eu gostei demais, Jordano. Se alguém quiser comentar. Podem ficar à vontade, pessoal. Parece que não, Jordano. Mas o importante é aquele que tenha pelo menos despertado alguma reflexão aí em vocês, tá? E com certeza. Nessa situação que a gente está, se a gente levar em consideração aí o exemplo do fazendeiro, e a gente acabar destruindo boas sementes, né, distribuindo boas sementes, acredito que logo este tempo vai passar e também a gente vai ter também ótimos produtos aí para a gente continuar o nosso trabalho, né? Então é isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Logo no início, como eu faço em todas as aulas, né, que eu tenho com os meus alunos aqui, tá? Então, partiremos aqui para a temática realmente aqui da nossa apresentação, tá? Que é explorar um pouco sobre esses recursos. Na nossa propagandazinha lá da aula de hoje tinha como montar as aulas, né? Pelo PowerPoint e Canva, né? Eu não vou explorar tanto
tá? Essas duas ferramentas porque nós já estamos ambientados a mexer com elas, certo? Eu acho que nem todo mundo utiliza o Canva, mas eu posso explorar até um pouco aí, quando a gente tiver concluído realmente aqui o foco principal, né, da nossa aula, certo? Mas, enfim, sempre quando a gente monta, quando eu monto uma aula PowerPoint ou Canva, eu costumo gravar determinadas aulas para passar para os alunos, tá? E eu tenho tido como feedback deles, assim, coisas positivas, tá? Porque, inicialmente, a aula gravada ela é monótona, né? O aluno, ele assiste e não assiste aquela aula, né? Então, eu tento sempre gravar um vídeo de, no máximo, 30, 40 minutos, né? Abordando o conteúdo, fazendo uma apresentação que tente chamar a atenção dele, tá? Aqui eu ministro as aulas de ciências, também em inglês, espanhol, tá? Com os garotos, essas disciplinas, e também tenho, no caso, tinha o ano passado, né, as aulas de filosofia, né? Então eu buscava sempre utilizar essas coisas com eles, tá? E principalmente na atividade para em algumas aulas, e montava no formulário essas questões com ele. O intuito aqui da nossa aula é mostrar realmente para tentar explorar, né, o máximo da ferramenta do Google Formulários e do Google Sala de Aula, né? Porque eu monto essas atividades diretamente. Então, eu vou iniciar mostrando ele lá, tá? Eu vou só abrir aqui a aba para mostrar para vocês. Tá? Primeiramente, eu vou mostrar aqui para vocês a forma como eu faço os meus formulários, tá? Vou mostrar aqui a vocês uma revisão de ciências que eu fiz na turma do 6º ano, tá? Eu acredito que vocês já estejam vendo aí o formulário, tá? Eu venho montar o formulário, quando eu pego ele limpo, né? Sem nenhum dado, e vou incluindo aqui, né? O formulário de avaliação, né, ele é diferente dos demais, né, porque além dele captar as respostas, eles mostram alguns gráficos, né, sobre os resultados das respostas às perguntas, e também mostra o individual, né? Então eu consigo ver que cada aluno que ele deixa aqui, tá? E nas avaliações que eu monto pelos nomes dos alunos, tá? Então eu vou montando perguntas aqui, como vocês podem ver, a pergunta, né, aberta, né, para ele responder, perguntas subjetivas, onde eu coloco aqui a resposta para que na hora da correção eu não perca tanto tempo vendo, né, numa cola se o aluno acertou realmente a pergunta, né? Geralmente os alunos eles colocam a resposta correta aqui e o formulário me retorna como errado, porque no início, por exemplo, aqui eu comecei a resposta com letra minúscula e ele digitou a letra maiúscula, né? Então o formulário, ele intuitivamente, ele vai me retornar uma resposta errada. Mas, de acordo com a resposta do aluno, se eu ver que teve a ver, né, a resposta que ele colocou, eu venho e só confiro a pontuação dele aqui, vou agregando a pontuação. E no final eu salvo, né, e no final dá uma pontuação, né, a pontuação total. Tá? Então, desse formulário aqui, diferente das nossas avaliações globais, eu monto ele num, vamos dizer assim, num texto corrido, né, vai aparecendo questão por questões, uma abaixo da outra. E nas avaliações, tá, eu coloco as questões por seção, né? E o que seria isso? Seria cada questão aparecer numa tela, né? Se for uma prova de 10 questões, vai aparecer 10 telas para o aluno, né? Então ele obrigatoriamente responde cada pergunta e passa para a próxima, né? Isso meio que tira, né, a oportunidade do aluno meio que combinar com os colegas as respostas.
né? Se por algum acaso eu estou vendo uma questão, né, aqui para mim, na hora que eu abro o formulário, né, os outros alunos estão vendo cada um questões diferentes, certo? Então, nunca é na mesma ordem. Sempre que um usuário clica em um link da mesma avaliação, ela vai aparecer de forma aleatória, né, as perguntas para a turma, certo? Então, eu vou abrir aqui para vocês o sala de aula, tá? Para dar início a essa construção. Como eu falei, eu não montei a apresentação justamente para a gente não ficar preso aqui passando slide por slide, fazendo a montagem desses formulários. Então, quem estiver assistindo aí a aula, computador, seja notebook ou mesmo desktop, quiser acompanhar, tá, a montagem, certo? Eu vou fazendo aqui. Tá? Quem está acompanhando pelo celular, tá? A professora está gravando a aula e pode depois assistir essa gravação, né? No momento em que a gente está montando o formulário e havendo dúvidas sobre essa montagem, aí vocês consultam aí na hora da gravação, tá? No mais, pessoal, até agora alguma pergunta sobre? Por enquanto não, Jordano. No chat não tem nenhuma pergunta sobre o conteúdo, tá? Pronto, ok. Então vamos lá. Eu criei uma turma aqui no meu Google Sala de Aula aqui para demonstrar para vocês, tá? Aqui no meu sala de aula eu tenho as turmas desse ano, tá? Nós temos aqui sexto, sétimo e oitavo, né? No polo onde eu estou lotado aqui em Redenção, tá? Então aqui estamos duas alunas, que é as alunas do sexto ano aqui, no total, juntando os dois polos, a Carapi Redenção, né? A turma de sexto ano do nosso colégio, se eu não me engano, tem 8 alunos, tá? Lá tem 6 e aqui tem essas duas alunas, tá? E são 3 professores aqui nessa sala, né? Eu, Débora e a Lia, tá? Então, tudo que for os conteúdos de matemática, inglês, espanhol e ciências, ele está aqui dentro desta turma, tá? E tudo que eu fizer aqui nesta turma, tá? No Google Sala de Aula, imediatamente cria-se uma pasta lá no seu Drive, do e-mail que você está utilizando, certo? Então, mesmo que eu crie aqui um formulário aqui dentro, eu posso criar um formulário à parte, tá? Na página mesmo do Google Forms, tá? E pegar só o link e jogar dentro de uma atividade, por exemplo, aqui no Google Sala de Aula, tá? Então, as nossas avaliações globais, elas não são criadas aqui dentro, tá? Elas são criadas de forma, vamos dizer assim, independentes, por um e-mail da escola, tá? Onde todos nós professores, tá? Nós temos acesso a este e-mail, tá? E tudo o que tem dentro dele, tá? Então, aqui numa turma do Google Class, aparece um mural como se fosse realmente assim, um feed de notícias, tá? Da turma, certo? E nós temos as abas aqui para adicionar as pessoas que seriam os colaboradores, né? Os professores e os alunos. Tá? Você tem 2 opções para adicionar professores e alunos, né? A primeira é digitando o e-mail, tá? Da pessoa, tá? Ou também do aluno, você pode digitar, ou você pode pegar o link convite, tá? Isso aqui, no caso, para alunos, você jogar num grupo de WhatsApp da turma, tá? Se você tem uma turma aí, por exemplo, de 7º ano, e são, por exemplo, no ensino público, existem turmas que são mais de 20 alunos, né? Muito mais. Então, para você digitar essa quantidade toda de e-mails aqui, fica, né, um trabalho extenso para o professor, né? Então, só pegar o linkzinho convite aqui, copiar e jogar dentro do grupo de WhatsApp, que quando o aluno clicar, ele vai entrar aqui na turma, né? É um modo mais rápido. Agora, para professores, o colaborador, você tem que digitar, assim, o endereço de e-mail daquele professor, tá? Lembrando que tem que ser da plataforma Google, tá? Ou seja, o Gmail, tá? Se pode adicionar algum outro domínio, né? Como o Hotmail, né? Ou o Yahoo,
Eu não sei, porque eu não adiciono esses e-mails, tá, para ser colaborador aqui da sala, mas eu creio que não seja possível, né? Então, todas as pessoas que estejam aqui dentro desta turma, professores e alunos, eles vão estar vendo, né, o que tem dentro da turma, né, seja no mural ou as atividades, e também tem acesso também a uma pastinha lá no seu Drive, tá, do e-mail que estiver aqui dentro, tá? Então, cada um tem, enquanto o professor tem a autonomia de ver o que tem e também editar as atividades que tiverem aqui dentro, e os alunos só o papel de visualizar os comunicados e responder as atividades que você colocar, né? Então, sempre que eu vou criar uma atividade para os meninos, para fugir dessa questão dos livros, como aqui é uma colégio particular, né? Muitos dos alunos, às vezes, não compram o livro de início de ano, e às vezes passam um ano todo sem o livro. Né? Então, nós professores, não podemos colocar as atividades daquele livro aqui, tá? Mas eu posso pegar o conteúdo e criar as atividades, tá? E colocar para eles resolverem, tá? Então, essa aqui é uma atividade com um teste, que automaticamente vai criar um formulário aqui embaixo, tá? Este formulário é um formulário em branco, onde você vai editá-lo por completo, desde configurá-lo, tá? Até você, quando você terminou, você pode fechar a abazinha do formulário, que ele vai aparecer aqui, salvo para você, tá? E também vai estar lá no seu Google Drive, tá? Para você ir conferindo, certo? As respostas dos alunos, tá? Eu vou abrir aqui, eu estou compartilhando agora o guia do formulário, tá? Aqui com vocês, o formulário que eu acabei de criar lá na turma. Então, esse formulário aqui seria o cabeçalho, né, onde você vai colocar as informações, sejam ele atividades, né, atividade como o nome da atividade também é a disciplina, você pode colocar, e na descrição as informações da atividade, tá? Então, aqui, inicialmente eu venho configurar o meu formulário, tá, para ele coletar os e-mails, para que quando os alunos responderem, eu ter como devolvê-lo, tá? A atividade que ele acabou de fazer, toda corrigida, né? Com as pontuações e também a nota dele na atividade, tá? Então, eu já marco logo a caixinha de coleta de e-mails, tá? E também vejo aqui os participantes, se eles vão poder ver essas questões, se eles podem editar depois que enviar a atividade, né? Ou se eles vão ver os gráficos, né, de respostas, né, que eles fizeram. Essas duas caixas aqui eu não marco, tá? Isso porque quando eu coloco editar após envio, o aluno ele responde e envia, né, e se ele errou algo, isso quando eu elaboro as avaliações, ele pode editar, né, aquela avaliação novamente. Então, limitando a uma resposta, ele só pode responder uma vezinha só, tá? Responder uma vez, enviou, pronto. Ali ele não está mais apto para responder novamente o formulário, tá? Agora, caso seja uma atividade mesmo corriqueira de aula, você pode até permitir que ele edite, tá? Na apresentação, aqui é uma barra de progresso, que como eu falei, o formulário que eu mostrei para vocês, ele está no estilo texto corrido, né? Onde aparece questão abaixo de questão, né? Diferente das avaliações, que as questões são divididas por seções. Essa barrinha de progresso aqui que vai mostrar, por exemplo, se ele vai estar na metade da avaliação, se ele está no início, ou se ele vai estar terminando. Né? Então, de acordo com as questões que ele vai resolvendo e passando as sessões, essa barra de progresso vai mostrando, né, meio que localizando o aluno que está respondendo, se ele está perto, né, ou longe de terminar de responder, tá, o formulário, tá? E também eu embaralho a ordem das perguntas, tá? E como eu falei para vocês, no momento em que um aluno está respondendo, por exemplo, a questão 5, o outro está respondendo outra questão diferente, né? Então, meio que isso impossibilita deles estarem combinando a resolução da prova. Se eu deixar a prova toda em ordem, né, por exemplo, da questão 1 até a 10,
e eles fossem respondendo assim, né, nessa ordem, podem ser que os alunos eles estejam numa videochamada, seja lá por qual aplicativo for, e respondendo esta prova, né? Abrindo o precedente até para eles estarem aqui pelo Google Meet, um aluno compartilhar a tela do celular ou computador e respondendo e a turma ir acompanhando, né? Então, isso meio que retira esta hipótese. Não totalmente a deles estarem, vamos dizer assim, colando nas provas, mas pelo menos isso a gente tem certeza que eles não vão poder fazer. Tá? E aqui está as opções de teste, né? Se você vai dar a nota imediatamente após o envio, né? Ou seja, se você, como eu falei para vocês, as questões subjetivas, se eu tiver um caráter, né, em maiúsculo na resposta e o aluno colocar minúsculo, mesmo que a resposta dele esteja correta, o formulário vai retornar como errado, justamente por conta dessa diferença de por conta de uma vírgula, por conta de um hífen, né? E isso o formulário ele retorna como resposta incorreta, tá? Então, eu sempre coloco esta opção de posterior após, né, depois da revisão manual, que é quando eu abro o formulário, vou lá na aba de individual e vou corrigindo questão por questão, né? Caso o aluno respondeu a questão corretamente, mas teve um caractere que ele não colocou e o formulário marcou como errado, eu já coloco a pontuação dele lá, tá? E estarei corrigindo a questão como correto. O formulário ainda vai estar acusando como resposta errada, mas eu coloquei a pontuação, então é como se fosse realmente eu considerei a questão, tá? E por último aqui embaixo, né? Quando os alunos estiverem respondendo, eles vão poder ver as perguntas erradas, né, as corretas e os valores. Tá? Isso aqui no final. Eu deixo esta opção marcada, mesmo que no final da prova eles possam ver, tá? Mas depois de uma correção manual é que eles vão ter acesso a isso aqui. Como muitos alunos, toda etapa vêm falar comigo, né? Dizendo, professor, a questão tal eu coloquei de acordo com a resposta que tem lá, mas está vermelhinho, está errado. Aí eu vou explicar para ele. O formulário deixou errado, mas eu coloquei a sua pontuação na questão. Então, eu corrigi a resposta, né, como a pergunta, né, como sendo correto, né? Então, toda etapa eu me deparo com esses questionamentos, tanto dos pais, né, alguns pais acompanham de perto o desenvolvimento dos alunos e até dos próprios alunos também, tá? Perguntas, pessoal? Não, Jordano, a única pergunta, na verdade, que surgiu aqui no chat é que a Cristiane perguntou: coletar e-mail é obrigatório? Houve até uma resposta aqui, uma interação no próprio chat, diz que não tem a opção, né? É isso mesmo, só para você confirmar aí. Sim, a partir do momento que eu coloco aqui limitar a resposta e também lá nos testes a revisão manual, ele ativa a coleta de dados e você só consegue enviar, né, responder o formulário, ele ser respondido se você colocar o seu endereço de e-mail. Nem que seja um endereço de e-mail errado. Se você colocar um endereço de e-mail errado que tem um arroba e o .com no final, você consegue responder o formulário. Mas existe a questão de eu não ter a minha resposta de volta. Eu respondo o formulário, minha prova está respondida. Mas eu não vou saber, após responder, quantas questões eu acertei, qual foi minha nota, né? Então, às vezes, por exemplo, o aluno coloca o endereço de e-mail todo maiúsculo. Nós sabemos que não pode o endereço de e-mail ter letras maiúsculas. São minúsculas e tem os caracteres, o arroba e no final, né, após o arroba é o domínio de e-mail, né, seja ele Gmail, Yahoo, Hotmail, né. Aí, essa questão é obrigatória do e-mail. Tá? Quando se digita errado o e-mail, não tem como eu retornar aquele formulário para o aluno conferir sua nota, né? Mas essa questão do e-mail é obrigatória sim, quando eu marco a questão de
ativar a coleta de e-mails aqui, como vocês estão vendo, tá? Mais alguma pergunta? Sim, boa tarde. Pois não. Gostaria de saber aqui na opção, pode só botar aqui na configuração geral? Certo. Isso. Nessa opção aqui, onde está recibo de resposta, significa que quando o aluno enviar o formulário, ele vai receber uma confirmação que já enviou, ou é uma outra opção? Você está falando desta opção aqui? Não. Logo em cima, lá. Resposta recibo de resposta. Ali. Aqui, né? Sim. Exatamente. Assim que o aluno termina de responder, né, o formulário, eles pegam e recebem lá, vamos dizer assim, a devolutiva imediata, né? O que ele acertou, o que ele errou. Mas como eu falei, algumas perguntas no formulário, aquelas subjetivas, que eu coloquei, o criador do formulário, coloquei a resposta iniciando com maiúsculo e o aluno digitou tudo minúsculo, o formulário vai me retornar como resposta incorreta, mesmo que eu tenha colocado a mesma frase lá, corretinha, tá, no formulário. Tá? Aí, por isso que eu sempre, aqui no final, eu só deixo liberar a nota após uma revisão, né, que seria do administrador do formulário, que no caso somos nós professores, tá? Mais alguém? Certo, só para esclarecer. Então, quer dizer que o envio da confirmação, ou confirmação do envio é automática, né? Não precisamos instalar ou configurar alguma coisa. É automático. Quando porque, aí... tipo, como eu falei, se o vamos dizer assim, né? Ele meio que no final você clica no botão de enviar e beleza, você respondeu ao formulário. Tá? Quando ele vem em sessões, as questões, se elas estiverem tendo o obrigatório para ser respondido, né? Você só consegue passar para a questão seguinte se você responder a pergunta que está lá mostrando. Nem que seja um caractere só. Né? A questão está obrigatória, mas eu coloquei um ponto. Eu já posso passar para a sessão seguinte, da questão seguinte. Quando o formulário vamos dizer assim, um texto, questão abaixo de questão, né? Todas as questões sendo mostradas numa tela só, né? Então, o aluno vai responder. Se ele quiser deixar todas as perguntas lá, as respostas dele, com um ponto só, ele vai deixar. Tá? Sendo que, mesmo que o formulário tenha aquela questão de obrigatório responder a questão para ser enviado, mas quando a gente for ver as respostas, né, a gente vê que aquele formulário ele está basicamente em branco. Tá? O que também acontece muito com os nossos alunos. Sempre que eles vão responder as questões que eles não lembram a resposta, eles colocam qualquer letra, qualquer caractere lá como resposta e passam para a questão seguinte. E no final ele vai conseguir enviar o formulário dele normal. Tá? Era isso a pergunta? Era, obrigado. Pronto, ok. Então, sobre a questão da montagem do formulário, aí tem as questões. Né? Sempre que houver questões verdadeiro ou falso, tem como eu adaptar a questão para o formulário. Questões, por exemplo, das provas de matemática, que exigem cálculo. O aluno não vai poder armar uma conta matemática dentro do formulário, né, e demonstrar para o professor que chegou a tal resposta. O formulário também ele permite que a gente faça o upload de arquivo. Fotografe a folhinha do caderno, com toda a sua continha matemática, por exemplo, né, coloque lá e registre dentro do formulário. Né? Aí, quando o professor vem corrigir a sua prova, naquela questãozinha lá, vai ter a imagem, tá? Que você anexou dentro do formulário. É o que eu vou tentar demonstrar aqui para vocês agora, tá? Vou só compartilhar novamente aqui a tela do formulário. Isso era, eu vou mostrar primeiro ela, porque ela foi ponto assim, de discussão aqui entre nós professores, né, no ano passado. Como era que a gente ia elaborar
essas perguntas de matemática, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer as provas, como eu falei para vocês, a gente divide ela em seções. A gente tem que adicionar a seção aqui, tá? Sempre que adicionar, vai aparecer como se fosse realmente um cabeçalho, tá? Algo abaixo de uma seção que você já fez, nós temos essa abazinha de configurações aqui ao lado. Tá? Aqui você adiciona as perguntas, tá? As perguntas são nessas configurações aqui, né, em respostas curtas, parágrafos e todas essas. A de upload de arquivo, como a gente utiliza muito para as provas de matemática, prova de redação, a gente escolhe esta seção aqui, que é a upload de arquivo. Tá? Então a gente seleciona ela, né, o Drive vai perguntar se você vai querer realmente fazer o upload de arquivo, você vai em continuar. Tá? Vai abrir aqui, você vai digitar a pergunta aqui, tá? Você, sempre que eu faço as questões, eu já ligo aqui o caráter obrigatório da questão, tá? E aqui é que tá. Quando a gente fez essa pergunta, a gente achava que já estaria solucionado, vamos dizer assim, uma problemática que a gente enfrentava. Mas a gente foi pego de surpresa, teoricamente, porque nós ainda não sabíamos, assim, o tanto de configurações, né, ou qualquer outro recurso que venha a auxiliar a gente, que tem aqui. Então, a gente meio que, por exemplo, numa turma de 10 alunos, só 3 alunos conseguiram enviar as imagens. Isso porque, vamos dizer que o formulário ele atingiu o seu limite de gigas, né, para upload de arquivo. Aí foi que sempre quando eu vou criar perguntas que tenha o upload de arquivo, eu altero sempre o tamanho máximo dos arquivos. Nós temos aqui no Drive até 1 tera. Tá? E com isso a gente fica confortável para receber, tá, os arquivos dos alunos. Não sei exatamente quantos arquivos aqui ainda cabem, mas até para encher 1 tera, os arquivos podem ser colocados aqui dentro. Tá? Então, como de costume, eu sempre coloco para receber 100 gigas. Eu salvo, automaticamente, lá no meu Drive, já criou uma pasta para receber todos os arquivos de upload que tiver dessa questão. Certo, mas como eu vou saber de quem é? É por isso que tem a questão da conferência, né, no formulário, que são as respostas. Aqui eu vou poder ver individualmente, tá, quem fez o upload e corrigir. E no final vai aparecer. Né? Aqui iria aparecer aqui a abazinha, porque eu não terminei. Tá? Mas aqui para configurar, então, a gente sempre configura, ó, eu não coloco aqui, ó, permitir apenas tipos de arquivos específicos, que aqui você vai meio que prender o aluno a mandar só um documento, um PDF, uma imagem, enfim, eu deixo aberto para eles poderem mandar, por exemplo, muitos alunos fotografavam e transformavam aquela foto em PDF. Aí, professor, eu não estou conseguindo enviar o arquivo. Está dizendo que o arquivo não é suportado, enfim. Então eu deixo essa opção aqui desligada. Tá? Porque aqui tanto eu vou receber as imagens, como eu posso também receber os PDFs. Né? O número máximo de arquivos eu sempre deixo no máximo, no 10. E no tamanho eu sempre deixo em 100 MB. Porque a imagem, né, dependendo do tamanho da imagem, se eu posso colocar 10 arquivos de 100 MB. Um arquivo de imagem, né, fotografia de celular, eu acho que ele não chega a ser 100 MB. Mas aí, por exemplo, se o aluno respondeu a questão e foram, por exemplo, 5 arquivos de imagem, né, cada arquivo de imagem ele transformou em PDF e ultrapassou os 100 MB. Então, aí eu já posso colocar 1 GB ou até mesmo o máximo que são um arquivo de 10 GB. Né, que eu creio que seja, né, algo que extrapole. Né, acho que 1 GB ele já tá bom, tá para você fazer. Então, configurado aqui, tá? A minha janelinha aqui de pergunta, eu vou digitar a pergunta, né? E se por algum acaso eu tenho uma imagem para anexar aqui, né? eu digitei a pergunta aqui, mas as contas, eu tenho imagem, eu bati um print lá do meu documento de Word, eu venho aqui só para adicionar o meu arquivo, né?
Então, eu vou procurar, por exemplo, aqui o arquivo. Vamos lá. Vou colocar esse arquivo aqui, ele vai fazer o upload do arquivo ainda da pergunta e vai aparecer aqui. Pronto, aí vamos supor que aqui tem lá o que ele tem que fazer, né? As equações, as expressões, né? As operações que ele tem que fazer, certo? Pronto, eu vou deixar lá. Quando eu for se deparar com este formulário, ele vai ver dessa forma. Aqui é quando o aluno vai responder o formulário, tá? Sempre a janelinha que tiver esse asterisco vermelho, ele quer dizer que ele é obrigatório a responder, tá? Então, se o aluno colocar qualquer caractere, botando do arroba e um domínio de e-mail, se eu colocar desse jeito aqui e responder tudo, eu vou poder enviar meu formulário, tá? Mas eu não vou poder retornar a resposta para aquele aluno, né? Como eu coloquei uma seção aqui embaixo, deixa eu... Nas minhas perguntas eu posso colocar qualquer caractere, que ele vai aceitar, tá? É obrigatório responder todas as perguntas, né? Então, se, vamos dizer assim, um aluno não está a fim de responder a pergunta ou esqueceu de uma pergunta, a resposta dela, ele não responde, coloca só qualquer caractere e no final ele vai poder enviar este formulário para mim. Aqui eu estou só respondendo, tá? Para me conseguir passar, tá? De sessão, para me ver a questão lá que eu acabei de mostrar a vocês. Pronto, aqui seria aquela questão de vai aparecer a pergunta para ele, não tem esse asterisco, né? Aqui seria a imagem que eu anexei da pergunta, e aqui na hora que ele for adicionar o arquivo, vai abrir uma janelinha para ele, e ele vai adicionar, tá, o arquivo, tá? Aqui eu não vou conseguir enviar o formulário, né, como eu disse para vocês, né, porque vem retornando, essa pergunta é obrigatória, tá? Então eu não vou conseguir mostrar, responder que ele enviar o formulário, tá? Então essa é uma opção que a gente viu e que a gente conseguiu fazer para provas, por exemplo, de redação. O aluno tem que escrever a redação a punho, e também de matemática, onde o aluno tem que demonstrar o cálculo para correção do professor, tá? Perguntas, pessoal, sobre? Por enquanto não, Jordano. Certo. Então, outra modalidade também de pergunta que eu faço com eles é aquela questão de verdadeiro ou falso. O verdadeiro ou falso eu sempre faço com ele questão de grade de múltipla escolha. Sempre na aba de colunas eu coloco as opções V e F. E aqui no lado das linhas são as perguntas, onde o aluno vai marcar de acordo com o que ele estudou, tá? E como é que eu vou, vamos dizer assim, adicionar as respostas? Aqui, faço. Eu posso atribuir pontuação a cada linha de resposta. E de acordo com a pergunta, eu vou só marcando aqui a resposta correta. No momento que eu for corrigir, né, imediatamente eu vou ter a pontuação daquela questão, né, e se o aluno respondeu ela corretamente, tá? Certo? Aqui, como não foi respondido, ele retorna como todas erradas, tá? E também aqui, no momento que eu estou passando atividades para os alunos, também eu posso anexar vídeos, né? Por exemplo, tratando de algum conteúdo em específico para eles, tá? Da mesma forma também como eu posso adicionar um texto, tá? Aqui eu vou poder adicionar um texto, certo? Com limite de caracteres, certo? Vou poder também adicionar uma descrição a esse, ao texto, tá? E abaixo dele, porque, por exemplo, tem aquelas questões que a gente faz para analisar algumas alternativas e marcar as corretas. Eu sempre faço nesse estilo. Tá? Digito a pergunta aqui, coloco as opções aqui para eles analisarem, e abaixo
coloco a questão, né? Assinale a alternativa correta e põe os itens. E da mesma forma eu marco como obrigatório e também marco a resposta correta, atribuindo a pontuação também da questão, tá? Onde é que você clica para colocar os pontos, Jordano? A pontuação é aqui, ó. Respostas corretas. Aí você pode selecionar e também atribuir aqui a pontuação. Ou digitar, ou até mesmo você colocar aqui, tá? Clicando. Tá. Depois concluiu, pronto. Sempre que eu quiser ver também o meu formulário, se ele está, vamos dizer assim, ele vai aparecer de forma, vamos dizer assim, correta para os meus alunos, eu venho e clico aqui para visualizar ele. Tá? E ele vai mostrar como o aluno vai ver o meu formulário. Tá? Ele sempre vai ter esta visão aqui. Tá? E como eu falei para vocês, aqui embaixo, ó, tem um botão de próximo, porque eu adicionei uma seção onde tem mais questões, tá? O Nicola pergunta como é que insere um vídeo no formulário. Pronto, vamos lá. Para me adicionar o vídeo, né, como tudo que você for mexer no formulário tem essa colunazinha aqui de configuração, tá? Você sempre vem aqui adicionar vídeo. Você vai adicionar o vídeo e vai pesquisar ele no YouTube. Tá? Alguns vídeos eu armazeno eles no YouTube, vídeos meus, para não deixar no meu dispositivo, para não lotar a memória, vamos dizer assim. Tá? E também, que necessariamente aqui no formulário eu tenho que adicionar um vídeo direto do YouTube. Tá? Então aqui eu posso pesquisar a temática do vídeo, tá? Ou até mesmo já trazer o título do vídeo ou o link do vídeo para cá. Eu colo o link do vídeo aqui, ele vai aparecer e eu vou selecionar, tá? Então, sempre quando eu for adicionar um vídeo, se eu for pesquisar, eu venho adicionar por aqui, seleciona o vídeo que você quer ir, aqui selecionar. Quando o aluno for responder, né, ele vai poder visualizar o vídeo aqui. Tá? Deixa eu excluir aqui. E sempre que eu quiser também excluir qualquer pergunta ou sessão, né, eu posso vir nesses 3 pontinhos aqui, nas sessões e excluir, tá? Ou vir aqui na questão, clica na questão e tem um íconezinho de uma listeirinha aqui embaixo. Aí eu excluo a questão. Se eu quero fazer uma questão igual abaixo, eu faço só duplicar. Se eu duplico a questão, tá? Vai aparecer, eu faço só formatar novamente a questão, tá? Alguma pergunta? Jordan, tem outra pergunta aqui, que é do Pois não. Tiago. Tiago Nascimento pergunta, ele fala assim, os alunos podem encontrar as respostas corretas de um teste feito pelo Google Forms, clicando com o botão direito, acessando o código-fonte ou inspecionando a página. Você conhece alguma função ou ferramenta que impeça esse hack dos alunos? Para lhe ser sincero, eu já tentei. Existem algumas extensões do próprio Google, é como se fosse uma Google Play aqui do Google Chrome. Você vai mexer nas extensões e tem para você bloquear, vamos dizer assim, essa questão do código-fonte. Eu já tentei. Eu não sei se o que eu tentei realmente é o único, mas ele é ineficaz. Eu me esqueci até o nome da aba, eu até excluí, tá? Mas daqui a pouco eu lembro o nome da extensão. Mas o que eu tentei, ele não foi eficaz. Tá? Mas, para lhe ser sincero, penso eu ser muito difícil impedir que os alunos colhem nas provas, sejam eles inspecionando o código-fonte do formulário ou mesmo pesquisando na internet, o famoso Braille, né, que tem, eles sempre acessam, enfim, em situações. Os próprios livros que a gente trabalha, às vezes eles encontram em PDF na internet, tá, de forma grátis, baixam e conseguem fazer a prova, né? Isso porque eu utilizo muito as questões do livro. Porque se eu fugir do universo do livro, aqui na escola, tá, meio que
eles reclamam, digo, direção, pais e também os alunos, tá? Porque o preceito que eles vão dizer é que você não passou isso, sendo que a questão só está montada de uma forma mais contextualizada, ou um pouco diferente, mas é o mesmo conteúdo que a gente trabalha, né? Mas essa questão do código-fonte, sinceridade, eu tentei, tá? Não consegui meio que fazer isso. Mas, aqui no meu caso, eu só tive trabalho nessas questões com alunos do 8º e 9º ano. Tá? Às vezes, os alunos das séries mais inferiores tentaram e não conseguiram. Né? E também aqui a gente, vamos dizer assim, a gente tem um tempo para eles resolver as avaliações. Né? Então, eles meio que ficam correndo contra o tempo para resolver, tá? Os formulários. Mais alguma, professora? O Nicola fala assim, pode voltar, por gentileza, na parte de carregamento de ficheiro no formulário por parte dos alunos? Ficou um pouco confuso para mim. Certo. Você fala da correção do formulário, é isso? Nicola. Nicola... Você está me ouvindo? Eu acredito que... Sim, pode falar. Eu estou dizendo que para voltar por parte de carregamento de PDF por parte do aluno, como você estava indicando. Pronto, seria nessa questão aqui, né, do upload de arquivo, né? Pronto. Pode fazer sua pergunta, eu vou mostrar lá. Aí você quer saber quando o aluno for responder aqui em PDF, como é que eu faço para visualizar a resposta, é isso? Não, como é que eu faço para colocar? Entendi. Quando o aluno ele entra lá para responder a questão, eu acabei apagando aqui, tá? Ele vai aparecer as opções lá para ele de carregamento de arquivo. Então, como no formulário, eu autorizei carregar arquivos em PDF aqui, ó, marcando esta opção. Eu posso marcar aqui imagem e PDF, tá? Ele é permitido enviar como resposta um PDF. Né? Ele pegar a imagenzinha que ele retirou, né, do que ele fotografou do caderno e transformar em PDF. Aí, lá vai, quando ele for abrir o ficheiro do dispositivo dele para anexar o arquivo, vai aparecer os arquivos de imagem e PDF. Ele vai só selecionar o arquivo e ele vai enviar. Tá? Automaticamente, lá no meu formulário, quando eu for corrigir, eu vou ter acesso tanto às imagens de quem enviou as imagens, quanto os PDFs. Certo? Então, no momento que ele for enviar, ele pode me enviar arquivo de imagem e PDF. Tá? Mas, por exemplo, ele não pode me enviar um documento em Word. Tá? Como para anexar o arquivo aqui. Certo? Então, aqui, se eu selecionar aqui essa parte, ele só vai poder me enviar imagem ou PDF. E se eu não marcar nada, se eu deixar essa opção desmarcada, ele vai poder me enviar todas essas opções aqui que você está vendo aqui, tá? Dentro dessa questão. Respondida a pergunta? Sim, obrigado. Exponha. Então, professora, mais alguma coisa que deva ser explorado aí, pessoal? Eu acho que tá ok, Jordano. Se você quiser passar para outro tópico, pode seguir. Ok. Tá. Sobre formulários aqui, né, que a gente passa, eu trato as minhas aulas, gravando elas, eu acabo carregando essas aulas no YouTube, tá? As minhas aulas, sempre quando eu gravo, sejam elas aquelas aulas que eu faço pelo Meet, tá? Ou até mesmo as aulas que eu faço aqui a gravação e coloco lá. As aulas que eu gravo aqui no Meet é pelo OBS. Como eu faço isso? Como eu não tenho uma plataforma G Suite, que ela é paga, o que me permite gravar as aulas direto aqui e ser salvas no meu Drive, eu baixei um programa no computador, que é o OBS Studio, né? Você digitar OBS Studio no Google, vai aparecer lá para você baixar.
tá? O arquivo, e eu simplesmente ligo ele, compartilho a tela pelo programa, e o programa vai gravando aqui a tela do meu computador, né? É como se fosse um aplicativo de celular que grave a tela do computador, tá? Como eu não posso gravar direto do Meet, eu utilizo esse recurso, tá? Que é o consegue OBS. Você consegue abrir o OBS aí, assim, e compartilhar a tela com a gente? Sim. Já deixei até aqui abertinho. Deixa eu fazer aqui. Só compartilhar com vocês. Pronto, acho que já está aparecendo aí para vocês. Certo? Esse aqui é o OBS. Tá? Vocês todos conseguem ver, certo? Certo. Aqui dentro do OBS é como o próprio nome já diz, eu tenho um estúdio de gravação, tá? Ele consegue pegar a minha webcam, o microfone do meu fone de ouvido, e aqui eu posso criar as cenas, né, da minha aula. Eu não utilizo muito esse recurso, né, quando eu estou gravando a aula via Meet, mas aqui eu só vou adicionar aqui o que eu quero, que é a minha webcam, como vocês estão vendo aí, né, um dispositivo de captura de tela, o meu microfone, porque o áudio do meu computador ele não pega, tá, no programa, e a captura de tela, que seria o meu navegador, o Google Chrome, no momento que eu estou fazendo. E simplesmente eu dou aqui com o botão direito, tá, dentro dessa janelinha aqui de fontes, e vou adicionando aqui, ó. Aqui eu tenho todas essas opções. Quando eu quero adicionar minha webcam, eu venho num dispositivo de captura de vídeo. Automaticamente o programa vai captar logo a sua webcam. Certo? Então você adiciona. Como eu já tenho adicionado aqui, eu não vou adicionar novamente, tá? O de entrada de áudio também da mesma forma. Eu vou adicionar aqui, ó, captura de entrada de áudio. Automaticamente ele também vai pegar o meu fone de ouvido, tá? E como eu quero capturar a tela do meu computador, tá? Eu venho num captura de tela, tá? Eu adiciono aqui e vai ficar desta forma aqui. Agora tem um porém. Se o meu dispositivo de captura de tela estiver nessa listinha aqui abaixo, a minha webcam não vai aparecer aqui, tá? Então, a minha webcam tem que estar no topo da lista, tá? Ela vai aparecer aqui. Fecho esse cadeadozinho aqui para travar ela neste canto. Aqui ela não sai mais daqui, tá? E a captura de áudio e de tela, ela pode ficar aqui em qualquer, tá? Posição aqui dessa lista, tá? Do meu dispositivo aqui, do meu microfone auxiliar que vai mostrar, eu posso adicionar aqui um filtro de ruído, né? Eu venho aqui em filtros, vai abrir isso aqui e eu já adicionei aqui, ó. Eu venho adicionar e adiciono um filtro de ruído, né? Por exemplo, você possa ter um ventilador ao lado, né? Ou qualquer outra coisa em um ambiente que você estiver que faça um pouco de barulho, você adiciona esse filtro de ruído, então ele vai pegar só o áudio, né, dos seus alunos falando no momento da aula e o seu, tá? Então aqui, quando eu montei aqui, eu inicio a gravação e pronto, aqui eu já estou gravando a minha aula. Então eu posso vir para cá, voltar para cá, vamos dizer assim, para o meu navegador da minha aula aqui, apresentar PowerPoint, fazer tudo que eu faço aqui na aula, volto aqui para ele e termino a gravação. Terminei minha gravação, ele vai estar lá na minha pastinha de vídeos do meu computador. Tá? Lá vai estar a sua aula gravada. Né? Gravei minha aula e não quero deixar essa aula no meu computador porque ocupa espaço. E eu vou adicionar ela no YouTube. Tá? Perguntas, pessoal, sobre aqui o OBS. Eu tenho, Jordano. Você pode voltar lá, por favor? Que aí Sim. Eu já usei o OBS já faz um tempinho. Eu acho que eu tô só você foi falando e foi me lembrando, né, de como eu usei. Deixa eu compartilhar novamente aqui. E o Matheus está pedindo para depois você demonstrar como é que diminui os ruídos de novo.
Certo. Aí, quando essa parte de... Uma coisa que você falou que eu não sabia, que eu acho que eu já passei por isso, foi que eu não via... Eu tinha adicionado, acho que para aqueles que estão aqui assistindo, essas fontes que o Jordano adicionou, né, o dispositivo, a captura de tela, o microfone, a câmera, Sim. eu clico nesse mais que fica aí embaixo, não é isso, Jordano? Isso, é a mesma coisa. Né? Quando a gente abre não tem nada, aí você vai adicionando e clica aí, e certo. Isso. Aí uma coisa Isso... que você falou que Pode falar, professor, desculpa. uma coisa que eu não sabia era que a câmera tinha que ir lá para o topo dessa lista. Porque acontecia de eu não me ver. Aí eu não estava entendendo qual era o problema. Devia ser isso. Pois é, aí sempre a minha captura de imagem, né, o dispositivo de captura de imagem, ele tem que estar no topo da lista de tudo. Né, ele tem que ser o primeiro. Né? A captura de tela e os restantes vem depois. Né? Se eu colocar, por exemplo, aqui outra coisa acima da captura de tela, a minha tela que eu vou compartilhar não vai aparecer. Outro recurso de imagem que eu digo, por exemplo, se eu quero compartilhar um PowerPoint aqui pelo OBS, quando eu estou gravando os meus vídeos sem ser pelo Meet, né, eu tenho que colocar minha captura de janela acima, ou seja, como segundo aqui nessa listinha. Tá? Certo. E também eu posso travar ela aqui para ela ficar fixada aqui dentro do meu ambiente aqui de gravação. Tá? Tá certo, isso eu não sabia. E uma outra coisa, eu me lembro que eu precisei fazer um processamento, eu não me lembro direito, no próprio, acho que não sei se é arquivo, editar, ferramentas, foi em ferramentas que eu fui, clica aí, por favor, que eu me lembro que eu tive que fazer um processamento para que o vídeo não era reconhecido. Quando eu tentava abrir o vídeo que eu gravei no OBS, tentei abrir lá no Microsoft Windows Media Player. Quando eu tentei abrir o OBS no Windows Media Player, ele não reconheceu. Aí eu fiquei procurando por minha conta, assim, e achei em alguma parte aí que ele tem não sei se a palavra é processar. É a saída do arquivo, né, que você quer dizer. Ele não lê em todo, vamos dizer, aplicativo de reprodução de vídeo. Isso, né? Exato. Pronto. Aí o próprio OBS tem, né? Isso você configura quando você instala esse programa, ele abre, quando assim a sua primeira entrada nele é uma configuração. Geralmente o programa pega a configuração do seu dispositivo, né? A resolução de tela, a saída da qualidade de vídeo, enfim, tudo isso ele pega. Então, por exemplo, eu não sou tão, assim, conhecedor dessas questões, assim, de resoluções, de saída de vídeo, 60 FPS, 30 FPS, tá? Eu sei mais, assim, numa questão, assim, muito distante do correto, sou leigo na situação, então, como ele pegou toda a configuração do meu dispositivo, eu já dei um OK e já venho para cá para o OBS. Ele vai me aparecer, deixa eu remover aqui, a câmera, a captura de tela, tá? O áudio eu vou deixar aqui porque pode ser que também até que ele empate aqui no áudio da nossa aula aqui, tá? Então ele vai aparecer assim para mim, zerado, né? Então eu vou ter só que ir adicionando, né? Eu venho para captura de vídeo, como eu falei para vocês, ele pede para vocês colocarem um nome, mas ele já dá um nome, tá? Se vocês quiserem trocar aqui, ele já pega a sua webcam e você dá só um OK. Aí, como vocês podem ver, a webcam já vem para o topo da lista. Aqui eu posso ajustar a webcam. Deixo ela menorzinha, trago para o canto e travo ela. Daqui ela não sai mais, eu não consigo mais mover ela. Tá? Aí quero compartilhar a tela. Então vem um captura de tela. Dou um OK, ele vai mostrar, dou outro OK, pronto, aqui ele já está capturando a tela. Mas ele sobrepôs a minha webcam. Então, só trago ele para baixo e travo. E pronto. É importante. Aqui eu consigo trabalhar tranquilo. Os alunos vão... obviamente, como eu vou estar gravando minha aula no Meet, eu não preciso dessa webcam aqui. Né? Porque a webcam já vai estar mostrando aqui no momento que eu estou fazendo a aula ao vivo com os alunos pelo Meet. Mas quando eu vou gravar a aula, instintivamente já deixo a captura de tela ligada, tá? E vou lá para o PowerPoint e fica a minha imagem aqui em cima e o PowerPoint apresentando em tela maior.
Só que no momento que eu estou montando o PowerPoint ou até mesmo a apresentação do Canva, eu tenho um cuidado de não colocar nada nessa parte aqui de cima da minha tela. Sempre tenho como orientação a tela do seu dispositivo. Se você está projetando uma televisão de 40 polegadas, então aquele espacinho da webcam ali, das suas 40 polegadas, você não deixa nada naquele cantinho, porque a sua webcam vai estar em cima. Tá? Então você tenha sempre o cuidado de deixar aquela partezinha ali, vamos dizer assim, livre, né, para sua imagem aparecer. Quando você vai, vamos dizer assim, gravar a sua aula do Meet, né, nós que utilizamos o Gmail de forma gratuita, nós pegamos aqui, só retiramos a webcam e deixamos a captura de tela e a entrada de áudio. Tá? E então eu vou fazer minha aula normal, terminei minha aula, os alunos saíram daqui, eu venho aqui vai ter interromper a gravação, eu paro e meu vídeo vai estar lá na pasta de vídeos do meu computador. Tá? E a pergunta do Matheus aí sobre o filtro de ruído, o seu microfone que você adicionou, ele vai aparecer aqui, ó, no mixer de áudio, no último. Caso você queira reconhecer, basta você falar alguma coisa, que como você pode ver aqui, o seu áudio vai estar aqui sendo reconhecido, tá? Então, você vem na sua engrenagemzinha aqui, você vem em filtros, tá? Nessa parte preta aqui, tá? Canto esquerdo, você clica com o botão direito, adicionar aí, vai aparecer o filtro de ruído. Você dá um OK aqui, dá outro OK e vai aparecer isso aqui. Mexo nisso aqui? Não mexo, eu deixo porque o programa já deixou aí para mim. Né? E aqui eu venho aqui, fecho e pronto. Meu áudio já está com filtro de ruído. Tá? Aqui, certo? O George pergunta assim, então o slide projetado no Meet tem que estar aí dentro do OBS? Não, o projetado do Meet não. Não precisa estar dentro do OBS. Se você está compartilhando a sua tela já no OBS, automaticamente quando você vier apresentar o seu slide aqui no Meet, ele vai aparecer. Tudo que você fizer na tela do seu computador, a partir do momento que você começou a gravar lá no Meet, né? Começou só no Meet, vai pegar o que você for fazer no seu computador. Se você alternar a tela, o OBS vai estar vendo, vamos dizer assim, né? E no seu vídeo vai aparecer. Você, por exemplo, foi buscar uma imagem para compartilhar com os meninos na hora da aula do Meet, né? Isso ele vai pegar todo o processo que for fazer. Você vai minimizar o navegador, vai abrir a sua pasta onde está a sua imagem, uma apresentação, e tudo isso o OBS está gravando. Certo? Então, quando eu for colocar o OBS para gravar a minha aula no Google Meet, não necessita de eu adicionar o PowerPoint no OBS. Tá? O OBS você vai configurar somente, você vai, abriu a minha sala no Google Meet. Né? Abrir, fica só saindo aqui a tela, mas enfim. Eu abri minha sala lá no Google Meet e meu OBS está aberto. Né? Pronto, aqui estou iniciando minha aula agora. Tá? Com meus alunos. Eu já venho aqui no meu OBS, inicio a gravação e posso minimizar o OBS, porque o OBS está lá gravando. Aqui o meu OBS está gravando. Certo? Aí, terminei minha aula, volto aqui, interrompo a gravação, pronto. Quando eu for assistir o vídeo da minha aula, tudo que eu fiz na tela do meu computador vai aparecer lá no vídeo da minha aula. Certo? Consegui responder a pergunta? Jorge disse ok aqui no chat. Sim, ele disse sim. E o Matheus também perguntou o seguinte, você tem alguma dica sobre a configuração de áudio? Porque eu tentei usar algumas vezes, mas o áudio capturado é muito estranho, não é algo claro. Ou você acha que essa questão dos ruídos tem alguma coisa a ver com isso? Pode ser que o filtro de ruído ajude, mas é bom também testar com outros microfones, né, de fones de ouvido diferentes. Ou se você tiver um microfone aí daqueles mesmo, a parte que você conecta no computador, você pode testar. Tá? Porque, por exemplo, quando eu comecei a usar o OBS sem o fone com o microfone, o meu áudio também não pegava. Ou era baixo, ou saía picotado, mas o problema era o microfone do meu notebook. Né? Então, quando eu peguei um fone de ouvido com microfone e fui fazer um teste, resolveu, tá uma maravilha.
né? Então, isso cabe você, por exemplo, testar outros recursos. Um microfone ou um fone com microfone, certo? Tá ótimo. Vou abrir aqui para a gente explorar aqui, creio eu que seja a última parte, que seria do YouTube. Como eu vou fazer isso? Por que eu faço essa jogada do YouTube? O meu computador, ele tem muito arquivo. O computador da escola, mais ainda. Tá? Então, o que eu faço? Para não deixar arquivos no computador e o computador fique lento, ou que possa que o computador dê vírus e eu tenha que formatar e perder tudo, eu deixo salvo no YouTube. Né? Que, teoricamente, seria a mesma coisa de eu salvar no Drive. Mas no YouTube eu vou ter somente o vídeo lá e eu também não estou lotando, vamos dizer assim, o meu Drive de arquivo. Porque, creio que vocês saibam, o Drive ele tem um limite de gigas que você pode hospedar lá. Né? O YouTube mais ou menos seria a parte. Né? Você pode subir os seus vídeos lá no YouTube, tá? Creio que não tem limite, né? Que até então eu não conheço de limite de fazer essa questão. Então, sempre que eu gravei o meu vídeo lá no YouTube, tá? Eu entro na plataforma do YouTube Studio. Mas como é que eu faço isso? Quando normal, como você vai assistir, tá? Vai aparecer para você aqui no canto direito, canto superior direito, essa bolinha, tá? Onde você vai clicar e vai aparecer, dentre várias opções, vai ter a opção de YouTube Studio. O meu aqui abriu imediatamente, que já estava lá, tá, pessoal? E se eu quiser voltar para o YouTube, é só eu clicar aqui. Tá? Então, a pergunta que os professores aqui da escola faziam eu vou subir o meu vídeo para o YouTube, mas vai ficar público. Quem pesquisar pelo meu vídeo vai assistir, eu tenho vergonha. Não necessariamente. Eu posso deixar os vídeos lá no meu canal no YouTube, sendo que só eu ou quem eu compartilhar o link do vídeo tem acesso. Né? Que seria, por exemplo, eu utilizo esse recurso para mandar os vídeos via Google Sala de Aula, né? Que é onde os alunos também não têm como compartilhar. E aqui, acho eu que seja simples para todos nós, né? Que seria nessa parte aqui, ou nesse botão de criar, ou aqui, enviar vídeos. Eu venho selecionar o arquivo, vai lá para a pasta de vídeos. Como vocês podem ver, eu tenho umas pastas aqui. Esses são os 2 vídeos aqui que eu fiz de teste agora, e aqui as pastas das minhas aulas. Eu seleciono o vídeo, dou 2 cliques aqui e ele vai carregar. Né? Aqui tem a descrição, uma miniatura que vai aparecer lá no início do vídeo, enfim. Você pode adicionar, tá? Enfim. Quando eu venho fazer isso aqui, tá? Eu tenho que ver muito bem as configurações de elemento de vídeo, as verificações e na visibilidade, digo eu que está o ponto principal. Porque se eu for salvar o vídeo, eu posso deixar ele privado, né? Disponível apenas para você e pessoas que você escolher, ou não listado. Né? Vai estar disponível para todos que tiverem o link. Tá? E o público é que na hora que quem pesquisar o vídeo lá, que tenha uma palavra-chave do meu YouTube. Eu sempre deixo essa opção aqui de não listado, tá? Porque eu só quem tiver o link é que vai ter acesso a esse vídeo. Tá? Geralmente eu mando esses vídeos com aulas gravadas para os meus alunos em dias de revisões. Né? Aqui na escola eu também desempenho um papel na área de informática. Né? Então, como eu falei para vocês, essa semana está corrido porque imprimindo prova e colocando prova em formulário, então as minhas aulas de revisão eu já gravei e o Google Sala de Aula eu deixo programado só para aparecer para eles no momento da aula. Certo? Então, aqui, depois que você colocou salvou, pronto, vai aparecer lá o vídeo para você, tá? A playlist dos seus vídeos. Certo? Perguntas? Deixa eu ver aqui. O Nicola pergunta, mas não tem a ver com o
Não tem a ver com o YouTube, certo? Não Uhum. tem a ver. Tem a ver que ele tá falando de outra coisa, sobre o Canva. Aí, assim, se você for terminar sobre o YouTube, aí então é melhor você terminar, Jordano, que aí depois a gente pode passar para o Canva, né? E responder a pergunta do Nicola. Tá bom? Pronto. Se não tiver nenhuma pergunta sobre o YouTube aqui, pronto. Eu já posso encerrar. Realmente, é como o Matheus falou, né? É interessante usar o YouTube como estratégia de backup, até para facilitar o acesso aos alunos dos nossos vídeos, né? Sim. Ou então, Boa tarde. alguém falou? Pois não, pode falar. Só com respeito a upload de vídeo para o YouTube, eu queria saber se a gente fazer isso, mesmo excluindo o vídeo aqui do computador, do disco do computador, vai ficar salvo lá no YouTube? Fica salvo no YouTube, e se você quiser baixar o vídeo novamente para o seu dispositivo, você consegue baixar, no momento que você quiser. Tá? Então, a partir do momento que eu coloquei lá o vídeo, salvei e deu 100% o carregamento, né, eu já posso deletar do meu computador o vídeo, que vai estar lá no YouTube. Se eu quiser fazer o download dele, eu faço no momento que eu quiser. Tá? Pronto, aqui sobre o Canva, acho que o Canva todos conhecem, né, se não a maioria. O Canva ele tem a opção também de apresentações. Já montei algumas apresentações no Canva, né, onde eu utilizo porque ele do aluno, tá? Por exemplo, as apresentações que eu já fiz com os alunos, né, tá? Então, eu tenho meus templates aqui que eu posso utilizar, tá? Os grátis, né? Porque eu não utilizo a plataforma sendo paga, tá? Eu utilizo a parte grátis, tá? Onde ele vai me dar aqui uma gama de opções para me montar a minha apresentação. E aqui eu fui montando essa apresentação aqui, partes de vários templates diferentes, que eu também posso utilizar. Essa primeira tela aqui foi de um tipo, a segunda foi de outro, enfim. Tá? Então, eu vou montando minha apresentação, tá? Conforme eu desejar. Quando eu for apresentar, só clico aqui como se fosse o PowerPoint mesmo e dou início à minha aula aqui e vou desenvolvendo o conteúdo junto com a minha turma. Tá? Interessante é que ele tem essa parte aqui de elementos, onde coisas que eu pesquisar aqui vai aparecer algumas imagens animadas, né? Como, por exemplo, aqui essa representação de bactéria, vírus, os animais, tá? E também essa parte aqui de upload. Eu fiz todos esses uploads aqui dessas imagens, que são recortes do livro e também de algumas imagens que eu utilizo para montar as apresentações. Tanto eu consigo visualizar aqui, por esse computador que eu estou utilizando agora, quanto por outro computador que eu for utilizar. Né? Basta eu entrar com o e-mail que eu tenho cadastrado aqui no Canva, tá? E eu vou conseguir pegar as apresentações que eu montei, tá? E tudo que tiver nela. Né? Os uploads, enfim, os templates que eu utilizei, os elementos que eu utilizei, tá? E tanto você pode subir aqui imagens, como vídeo, como também áudio, tá? Tudo pego aqui do seu dispositivo, tá? Ou de suas redes sociais, como vocês podem ver aqui. Certo? Existem N ferramentas aqui, tá? Para se utilizar, certo? E aqui meio que a gente tem um mundo de opções para fazer fora do PowerPoint, que é uma opção, né? Que a gente tem para fazer, certo? Aqui já é uma aula que eu montei, né? Eu já ministrei com minha turma. Eu sempre tento trazer elementos assim para tentar exemplificar o que a gente trabalha, né, no conteúdo, certo? Então, eu tento meio que sim pegar a atenção deles através disso, certo? Do Canva aqui, se a gente for explorar para a gente montar uma apresentação, seria algo assim mais denso, né? Que também me deixa a disponibilidade também para trabalhar mais profundamente se a professora desejar, tá?
Tá, joia, João. Realmente o Canva tem muita coisa. Eu sou fã, a Cristiane falou que ama o Canva, e eu também respondi que eu também amo o Canva, eu sou viciada nele. As agendas de aula eu faço tudo por lá. Nossa, agora eu só quero fazer tudo no Canva, menina, eu não quero mais fazer mais nada fora do Canva. Porque além de cada dia assim, aprender alguma coisa a mais, uma ferramenta a mais, por exemplo, esses dias eu descobri como é que você coloca, esses dias eu tenho umas semanas, inclusive eu fiz um vídeo e postei lá no Instagram do Forbil essa postagem, como é que você coloca um link externo, você coloca essa imagem, por exemplo, aí, né, do ciclo de vida. Aí você quer jogar, linkar essa imagem com o vídeo do YouTube, tem como, né? Então, assim, tem coisas maravilhosas no Canva que dá realmente para fazer uma aula pública só do Canva, né? Sim, certeza. Aí só comentar aqui algumas coisas que estão falando no chat, né? O Nicola tinha falado como colocar um vídeo no Canva, certo? E o George complementou com uma informação importante, né? Que quem não tem a parte paga é só fazer o cadastro no Canva Educacional e precisa anexar a declaração da instituição no cadastro, né? Dessa aí eu já não sabia, né? Agradeço demais pela informação. Pois é. Eu vou utilizar. Eu já sabia, legal mesmo, né? Aí você faz o cadastro como Canva Educacional, no Canva Educacional, e já coloca o seu anexo, né? Sua declaração lá como anexo da sua instituição. E aí tem duas perguntas, que uma que já tinha do Nicola, que ele perguntou isso, né? Como colocar um vídeo no Canva, e a outra pergunta é do Regnis Vinícius, que ele pergunta, o Canva tem como usar no notebook? Então são duas perguntinhas, certo? Sim. Canva tem como usar no notebook, sim. Basta digitar no Google Canva que você vai entrar no site oficial lá do Canva, tá? E agora também no Canva Educacional, também vou já procurar sobre. Sobre os vídeos do YouTube, desculpa, professor, pode falar. Não, sobre colocar vídeos no Canva, que acho que foi Nicola que perguntou. Pronto. Aqui seria a mesma regra de imagens, né? Você abre aqui da aba de vídeos e vem fazer o upload do seu arquivo. Ele vem falar dispositivo, você vai, se tiver o seu dispositivo aqui, você vai buscar, tá? Vai abrir a sua pasta do seu computador. Caso você tenha salvo, você pode ir no seu Drive, ou até mesmo no Facebook ou no Instagram, tá? Aí você vai conseguir anexar. Como aqui eu não estou conseguindo ver do YouTube. Mas eu creio que tenha só essas opções de adicionar do upload de arquivo, né? Se você quiser fazer o upload do arquivo, né, o vídeo que você tenha feito, né, você vem aqui nesta aba. Caso queira do YouTube, né, você tem que adicionar por outro meio. Creio eu que seria, não sei se é aqui. E para falar a verdade, ainda não consegui adicionar vídeo, para ser sincero. Né? Eu até já adicionei vídeo, agora eu nunca testei se esse vídeo, quando você... porque uma coisa legal de mostrar, Jordana, é que na hora de você salvar esse arquivo que você montou, você tem várias formas de salvar, né? Como imagem, como PDF, como aqui MP4, como MP4. Aqui. E aí você pode transformar a sua apresentação já no vídeo, se você quiser, ou no PDF. Ou... Sim, tá aqui, bem aqui como o professor falou. Vídeo MP4. Agora tem um porém, se o template que você escolheu aqui, nesta parte aqui do Canva, for paga, aí não tem como você fazer, vamos dizer assim, o download. Como vocês podem ver, ó, o que eu escolhi aqui é pago. Baixar e pagar. Mas você pode baixar como um rascunho e vem a marca d'água lá, que é o do Canva. Tá? Aí você vem nessa opçãozinha aqui, ó, baixar um rascunho com marca d'água grátis. Pronto. Você vai obter o seu arquivo. Porque você não perde as imagens que você colocou, né? É melhor que tenha a marquinha d'água do Canva do que você perder a imagem que você colocou. Perfeitamente. E, como eu falei, eu montei essa apresentação aqui no computador que eu trabalho aqui na escola. Mas eu estou acessando aqui pelo meu notebook. Né? Isso porque com o meu e-mail aqui eu consigo acessar. Tá? Aqui na home aqui do Canva, como vocês podem ver aí, ó, tem aqui, vamos dizer assim, aqui é a minha conta no Canva,
né? E aqui é o meu e-mail. Né? Quando você for abrir o Canva pela primeira vez, vai ter dois botões, né? Um para você entrar, se já tiver cadastro, e o outro para você se cadastrar. Aí eu sempre escolhi a opção de cadastrar via Google, né? Que vai o seu e-mail e pronto. Aí você já começa a utilizar. Certo? Uhum. Mais alguma pergunta? Olha, aqui no chat não tem mais perguntas, né? Acho que todo mundo, mas se alguém quiser ligar o áudio, o microfone e perguntar, a gente também pode ficar à vontade. Mas no chat não tem mais, Jordano. Ok. A parte do Canva seria a última coisa que a gente iria trazer, né? 10 minutos de Isso. volta, né? Estou me Pois não. incomodando muito hoje. Não, pode ficar à vontade, que é isso. É só uma curiosidade, né? Que eu gosto muito de fazer mapa mental. Aí eu queria saber se o Jordano tem alguma sugestão assim de um uso do template que dá para fazer isso com facilidade, né? Tem os templates lá educacionais, que tem uns que já estão montadinhos lá para você fazer, só adicionar as informações. Né? Você adiciona suas informações de aula de ciências, tem de matemática, e algumas disciplinas lá em particular, tá? Aí pode também a apresentação, por exemplo, de trabalho, também vai ter, né, uma apresentação de propaganda, enfim, tem um mundo de apresentações lá, já pré-prontas, né, para você só colocar suas informações e apresentar, tá? O Canva realmente seria uma outra aula, né, Jordano? Tem muita coisa para... Com certeza. O feedback em relação às aulas com Canva é totalmente diferente com os que a gente faz com PowerPoint. Dá para notar mesmo assim, gritante a diferença. É verdade. Quem conhece o Canva nunca mais quer usar PowerPoint. Certeza. Ainda tentei mexer alguma coisa com Photoshop, mas é tanta dor de cabeça o Photoshop que o Canva, ele é, vamos dizer assim, a salvação da lavoura, né? Como diz minha avó. E aí eu gosto de usar o Canva e pegar os slides e fazer uma edição de vídeos no meu editor de vídeos, que aí eu combino tanto vídeos como as imagens, os slides que eu tiro do Canva, né? Bem bacana. Posso fazer a narração, né? Posso, sim. No editor de vídeo, fazer a narração. Enfim, Certamente. eu acho que a gente tem brincado bastante, né? Nessa pandemia, certeza. Como professor. Viramos youtubers, designers, tudo, né? É verdade, é verdade. Mas é isso, professora. Eu quero aqui agradecer profundamente assim, a turma, principalmente a senhora, pelo convite. Eu costumo dizer, né, quando foi publicado no Instagram que minha mãe perguntou, eu costumo me achar, dizer, não, eu vou dar aula lá pro pessoal da Unilab, né? A gente fica todo cheio de perna, né? Que a Maria, a mãe, você sabe, mãe com os filhos da senhora que é mãe, você sabe como é, né? E a gente lá em casa, a Maria, dê nela, mas não dê na gente, vamos dizer assim. Mas é isso. Tenho aprendido bastante, mesmo ainda não 100% graduado, mas as vivências com que eu tive nessa parte, na docência, realmente é algo que faz amadurecer qualquer um, né? Eu acho que esse mundo da profissão de educação tem que ser mostrado mesmo assim, nem que seja numa oportunidade para muita gente, porque é um divisor de águas, né? E aqui, no ambiente onde eu trabalho, um ambiente ímpar, dos que eu passei também, e só tenho a agradecer também aos profissionais que estão me formando na Unilab, né? Porque eu costumo dizer que eu tenho um pouco de cada, né? Desde meus professores lá de ensino básico até do ensino superior. Até manias eu consigo pegar, de estar gesticulando, enfim, manias. Né? Acaba virando uma cópia, né, de todo mundo junto. É verdade. Mas é isso. Jordano, eu fico muito feliz, não somente pela sua participação aqui, sua disponibilidade, mas porque também eu consigo ver toda a evolução. Eu lhe vi no seu segundo semestre, lhe vi entrando na graduação, né? Você era um menino, né? E você hoje é um homem, um professor, né, responsável. Você tem um outro linguajar, você tem outra postura. Então, nós, como professores, ficamos extremamente orgulhosos quando a gente vê essa evolução, esse desenvolvimento, e vendo vocês brilharem, né? Então, a gente fica assim, super feliz com essa evolução.
Agradeço sua participação, tenho certeza que muitos de nós aqui conseguiu absorver coisas, assim, detalhes, informações que vão nos ajudar, né? Eu vou utilizar muito a parte do formulário para avaliação, né? Que é algo que eu não faço ainda, só faço formulários para seleção, né? Enfim. Sim. Mas, então, agradeço a todo mundo que está aqui com a gente, que veio prestigiar, que veio participar, aprender junto com a gente. Tá certo, gente? Jordano, mais uma vez, muito obrigada. A parceria continua. Qualquer outra aula e tiver alguma outra ideia e eu puder somar, viu? Já tenho contato, né? Eu costumo dizer também para os colegas também que já formaram, os que estão, né? Que realmente os frutos aí da nossa universidade, né? Em todo o canto aqui do Maciço e fora, ele tem dado, assim, bastante, vamos dizer assim, resposta, né? Há uns anos atrás, quando eu estava saindo, não estava saindo do médio, não, eu acredito, não me recordo bem, mas há uns anos atrás, quando diziam que ia ter uma universidade federal aqui, né, muita gente caçoou, mas hoje, né, a própria universidade mostrou que ela é a realidade, né? E é isso, com todos nós que estamos aqui, né, no caso. É verdade, com certeza. A gente... quantos alunos estão se formando e fazendo mestrados fora, né, já estão fazendo até doutorado. Então, realmente é uma resposta que nos dá grande orgulho, né? Estamos realmente construindo uma universidade que valoriza a educação e que faz diferença na nossa comunidade. E aí eu digo mais, não só na nossa comunidade, não só no Maciço de Baturité, né? Acho que a gente tem tudo para fazer parcerias, o Forbio tem lutado para isso, para que a gente alcance não só o Maciço. O primeiro curso que a gente ofertou somente para o Maciço. No segundo curso do Forbio, tinha gente de Mato Grosso do Sul, de Rondônia se inscrevendo. Hoje, no atual curso do Forbio, a gente tem gente de todas as regiões do país e ainda de Angola. Então, assim, que a Unilab, ela se ramifique mesmo, né? Alcançando e criando essas parcerias que só nos enriquecem. Gente, foi um momento maravilhoso. Estarei disponibilizando a gravação tanto no Instagram como no nosso YouTube, tá certo? E em breve a gente vai fazer outras parcerias, né, Jordano? Sim, certeza. Estamos prontos. Então é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês. Viu? Um abraço a todos. E até a próxima, né? Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.